A Web Rádio Fraternidade apresenta José Carlos de Luca, no 6º Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema Fora da caridade não há salvação. Estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Muito boa tarde. Está tão fraco esse boa tarde que é desânimo. Será que no céu é assim que se dá boa tarde? Vamos tentar outra vez. Boa tarde. Deixa agora os anjos acordaram. Meus amigos, o tema que o Congresso nos sugere, nos propõe, é muito conhecido de todos nós. Fora da caridade não há salvação. É um tema que temos nos debruçado, provavelmente desde o primeiro dia que ingressamos no Centro Espírita. E eu fiquei pensando, acho que precisa levar Lexotan lá. Ou leva para o passe. Eu fiquei pensando por que a coordenação do encontro sugeriu esse tema. E deduzi certamente que é porque ainda é algo que para nós ainda está no intelecto, mas não desceu ainda ao coração. Eu só posso pensar nisso. E analisando em mim, verifiquei também que de fato não tenho dúvidas alguma do ponto de vista cognitivo, racional, da importância do conteúdo do Fora da Caridade e Nossa Salvação. Mas verifiquei que ainda há uma distância grande entre aquilo que eu sei e aquilo que eu faço. Será que eu estou sozinho? Porque se for só eu encerro a palestra agora e vou embora para São Paulo. Será que com os senhores também acontece a mesma coisa? Se acontece, levante a mão. Vamos ver. Graças a Deus, não estou só. A afirmação do título da palestra, ela é um pouco mais específica, porque ela parte de uma mensagem do apóstolo Paulo, que está no 15º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu vou tomar liberdade de ler esse trechinho, só para a gente poder se debruçar melhor sobre ele. Diz assim Paulo o apóstolo: meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens sobre a terra e no céu. Então veja a profundidade disto. Porque creio eu que todos nós estamos querendo de alguma forma ter um destino melhor. Porque, diz ele, sobre a terra, porque a sombra deste estandarte do Fora da Caridade de Nossa Salvação
os homens viverão em paz. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. A mensagem é mais longa, mas nós vamos parar por aí, porque já temos assunto suficiente para a gente pensar. Então vamos pensar, num primeiro momento, o que seria esta tal de salvação. Não é? Porque acho que é um assunto que nos convém refletir um pouquinho, porque temo que muitas vezes a gente não está entendendo, ou pelo menos eu tive dificuldade de entender durante muito tempo, o que seria esta salvação. Será que salvação é algum lugar que depois que eu desencarnar vou lá para o céu? Vou ter um lugar em destaque no mundo espiritual? Se eu for católico, eu vou para o céu. Se eu for espírita, eu vou, por exemplo, para nosso lar. Seria esse tipo de salvação? O que seria salvação? E por que a caridade salva? E do que ela salva? Por que ela me salva? Porque está implícita nessa oração de que se a caridade me salva, e se está sendo posto isso para todos nós, isso quer dizer que nós estamos perdidos. Não? Não te parece isso? O que vocês acham? Porque se vai me salvar, quer dizer que eu estou perdido, desorientado, eu estou doente, eu estou enfermo, eu estou perturbado. E algo precisa me salvar. Eu comecei a ficar preocupado com isso, porque tinha a ideia que eu já estava entre os eleitos. Depois que entrei no Espiritismo. Mas aí me dei conta que Allan Kardec e a codificação espírita não diz, fora do Espiritismo não há salvação. Ao contrário do que dizia a igreja, fora da igreja não há salvação. E diz até hoje. Os espíritos de luz trouxeram um conceito muito diferente. Quer dizer que não basta eu ser espírita, não basta ser católico, protestante, budista, umbandista. Isto não me salva. Isso não assegura para mim felicidade, elevação, iluminação espiritual. O que me assegura isto? Disseram os espíritos: caridade. E aí então, para ser caridoso, não precisa necessariamente ser religioso, concordo? Porque há muito ateu caridoso. Há muitas pessoas que não acreditam em Deus, que são boas, são compassivas, são generosas, promovem o bem, e estas serão salvas, mesmo não tendo religião alguma. Então veja que reflexão importante para nós, porque muitas vezes a gente acha que só pelo fato de ter se filiado ao Espiritismo, por exemplo, como provavelmente seja o nosso caso, ou da grande maioria das pessoas aqui presentes, já estamos com uma vaguinha comprada em nosso lar. Aliás, as informações que chegam de lá é que lá já há superpopulação. Já tem problema habitacional lá. Precisamos encontrar o nosso lar 2. Então, o que é que vai nos garantir não só um futuro melhor quando daqui partirmos, mas um futuro melhor desde já?
E por que a caridade nos salva? Ora, a caridade nada mais é do que aquele movimento altruísta de sair de si mesmo e de considerar o outro em sua vida. Ao contrário do egoísmo, que é aquele que só pensa em si. Na codificação espírita, os espíritos de luz nos dizem que nós temos duas doenças básicas, que são correlatas. Quais são as nossas doenças básicas? Esse lado e esse lado? Não, falaram a mesma coisa. Egoísmo e o irmão gêmeo dele, qual que é? Orgulho. O egoísmo gera orgulho e o orgulho gera egoísmo. Ora, está dito na codificação que essa é a doença básica nossa e que aí está a matriz do nosso sofrimento. A causa das nossas aflições, a causa das nossas doenças, das nossas perturbações, das nossas guerras, dos nossos conflitos, reside exatamente aí, nesse jeito de viver autocentrado, vivendo só para si, pensando só em si, querendo as coisas só para si, e cada um com seus problemas. E se para me satisfazer, para atingir os meus objetivos, eu tiver que desprezar alguém, eu tiver que machucar alguém, eu tiver que pisar em alguém, eu faço isso. Eu sei que isso não é um assunto muito digestivo para depois do almoço, mas é uma verdade que nós precisamos encarar. Mas essa verdade vem com remédio. Vem com remédio do quê? Do movimento oposto ao egoísmo, que é o altruísmo, ou seja, ir em direção ao outro, considerar o outro, incluir o outro no nosso projeto de vida. E o nome que os espíritos deram a isso, a esse movimento, é caridade. Então é a caridade que nos salva dos nossos sofrimentos. E caridade é nada mais do que, segundo Emmanuel, o amor em ação, o amor prático, o amor concreto. Porque geralmente nós, quando falamos em amor, é algo ainda um tanto abstrato, não é? A gente no Evangelho no Lar faz uma vibração pela paz no mundo. Mas a hora que vai abrir a geladeira e ver que alguém comeu a última fatia do pudim, aquela paz, ela desmoronou. Não é isso? Quando alguém nos dá uma fechada no trânsito, a gente vibra pelo aquele motorista. Não é isso? Por toda a família dele, inclusive.
Daí porque os espíritos preferiram uma expressão que pudesse dar ao amor um sentido de concretude. É o que acontece dentro de casa. O marido pede à mulher, antes de pedir, ou a mulher diz para o marido: meu bem, você me ama? Claro que eu te amo, meu bem. Então você pegue um copo de água para mim, por favor. Percebe? Ela quer saber o quanto que aquela declaração abstrata, genérica, ela possa se tornar concreta. E como é que o marido responde? Ou deveria responder? Claro, meu bem. Você quer a água gelada, sem gelo, meia-meia? Não é assim? E aí então ele vai com todo aquele amor pegar a água, como ela pediu, e a hora de escolher o copo, ele não vai pegar o copo de requeijão. Ele vai escolher o melhor copo. Porque ele leu lá em André Luiz que a gente deve tratar os nossos parentes como a gente trata as visitas. Não é? Claro, as visitas que a gente gosta de receber. Não é? Então, por isso que os espíritos procuraram trazer essa ideia da caridade no sentido de algo que é concreto, que não é abstrato, que não é uma declaração que paira no ar e que não demonstra se efetivamente aquele amor existe. Então, a caridade está nos tratando. Muitas vezes a gente acha que é a caridade que vai, ajudar o outro. Claro que muitas vezes ela ajuda, mas antes de ajudar o outro, está ajudando a quem? A nós. E está ajudando em que sentido? Está tratando a minha doença básica. E a minha doença básica é ego. Ego hipertrofiado, diz Emmanuel. A doença básica do homem é ego hipertrofiado. É esse ego hipertrofiado que causa os nossos problemas, os nossos conflitos. Uma pessoa com orgulho exacerbado, imagine dentro do lar. Quando a pessoa está, então, tem esse orgulho exacerbado, quer dizer, tudo tem que girar em torno dela. As coisas têm que ser do jeito dela. As pessoas têm que pensar como ela pensa. As pessoas têm que gostar daquilo que ela gosta. As viagens têm que ser para tal local. As pessoas têm que pensar como eu penso. Têm que acreditar naquilo que eu acredito. E quando alguém diz não, como é que o ego, a pessoa com o ego inchado, explodindo, como é que ela reage? É melindre. Ela se sente afetada. Ela se sente rejeitada. Ela se sente desafiada. E aí então começam a surgir o quê? Discussões, conflitos, brigas, disputas, inveja, palavras pesadas.
e muitas vezes até agressões físicas. Por isso que na mensagem aqui, Paulo, o apóstolo, ele vem dizer que a pessoa, que quando a gente pratica a caridade, ele diz aqui, quem praticar a caridade encontrará na terra, viverá em paz. Quem quer viver em paz? Levante a mão, vamos ver. Isso. Agora, esta paz não é todo mundo longe da gente. Não é? Eu quero ter paz, eu quero viver que os parentes me esqueçam. Que eu chegue em casa e ninguém queira trazer qualquer tipo de reclamação para mim. Eu quero que todo mundo me respeite, me obedeça. Ninguém faça nada diferente daquilo que eu faço. É possível ter alguma vivência em paz desse modo? Porque o que é que eu estou fazendo com os outros? Eu estou oprimindo os outros, eu não estou levando em consideração os outros. Eu não estou fazendo combinados, acertos, diálogos, cedendo. Porque o movimento da caridade é também o quê? Saber ceder, abrir mão, renunciar, ver o outro feliz. E para tanto, muitas vezes, nós vamos ter que fazer esses combinados, esses acertos, essas renúncias, para que haja a satisfação do nós. O movimento da caridade, ele tira a gente do eu e leva a gente para onde? Nós. No nós está incluso o eu. Não é desaparecer o eu. Eu estou dentro do nós, mas não é só eu. Sou eu, mais ele, mais tu. Toda a conjugação, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele sinalizou nesse sentido. A oração, ele fala, Pai o quê? Nosso. Ele não fala, Pai meu. Não é? Pai nosso. Venha a quem? A mim? Venha a nós. O pão nosso. Ele não fala, me dai o pão, o meu pão. Não, eu quero pedir o pão para mim, mas o pão para o meu irmão, o pão para quem tem fome, o pão material, o pão espiritual, o pão que nutre a alma nossa. Então Jesus nos remete a uma reflexão constante do viver em nós. Que a individualidade não desaparece, mas que ela não se sobrepõe à individualidade dos outros. É aprender a viver como todos, como se todos estivessem e todos estão dentro do mesmo barco. E que a salvação não é apenas individual. Temos aí um exemplo claro, Dr. Bezerra de Menezes. A literatura mediúnica diz, né, revelações de Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, que Dr. Bezerra, por exemplo, já poderia
ingressar em mundos mais felizes do que a terra. Ele já recebeu essa autorização de Maria Santíssima. Mas ele não foi. Ele se ajoelhou e em espírito pede a Nossa Senhora: por favor, me deixe ficar. Porque eu não vou conseguir ser feliz nesse novo mundo, me lembrando de todos os meus irmãos, meus filhos, que estão na terra ainda sofrendo. Olha a consciência do nós. E por isso, continua conosco, graças a Deus, e tantos outros. E é isso que vai nos curando. É isso que vai nos deixando pessoas mais leves, mais simples, mais humildes. Por quê? Qual é o remédio para o orgulho, por exemplo? Ninguém sabe qual é o remédio para o orgulho? Ninguém está tomando? Haddad? Humildade, que vem da palavra humus, em latim, pés no chão, pés na terra. Ou seja, ter noção exata do que eu sou. O que é que eu sou? O que é que nós somos? Espíritos evoluídos já? Só 10 pessoas responderam. Fiquei muito preocupado. Quem não respondeu é porque não sabe ou porque somos espíritos o quê? Imperfeitos, vivendo num mundo de provas e expiações, que é um planeta imperfeito, na escala dos mundos. Eu não quero acabar com a moral de ninguém, pelo amor de Deus, não quero acabar com a autoestima de ninguém, mas vamos ter um pouquinho de um choque de realidade. Na categoria dos mundos, a Terra é o quê? Está no segundo ponto. O primeiro mundo é o mundo primitivo, depois vem o quê? Provas e expiações, ó, nós aqui, estamos juntos, não é? E depois vem o quê? Regeneração, diz que está chegando aí, mas não sei. E depois vem o quê? Mundos ditosos, mundos felizes. E depois vem o quê? Mundos celestes. Então veja, nós estamos no segundo andar. Nós estamos loucos para cobertura, mas um anjo apareceu aqui para abrir a água. Não? Foi isso? Eu já abri. Muito obrigado, viu? E Kardec ali fala das características de quem está nesse mundo, de provas e expiações. Posso falar ou não? Pode lembrar? Tem uma Neosaldina aí. Esse planeta começar dos mais leves. É um planeta, é uma escola. Mas também é um hospital. Isso quer dizer o quê? Que a gente ainda é ignorante, que a gente é doente. Eu não sei agora se eu falo o terceiro. Posso falar? Alguém lembra? Confere lá depois. Aqui é um presídio.
Quer dizer, aqui na Terra ninguém tem ficha limpa. Aqui todo mundo está no Serasa espiritual. As palmas é para o Kardec, né? Ora, na medida então que a gente toma conhecimento disso e que, através de um processo de autoconhecimento, a gente começa a olhar para nós sem intuito de culpa, mas de adquirir consciência. Puxa vida, né? Eu ainda sou orgulhoso. Eu ainda sou metido. Eu ainda sou mandão. Eu ainda sou controlador. Eu ainda sou arrogante. Eu ainda sou prepotente. Eu ainda sou maledicente. Posso continuar? Tá bom. Você nunca mais vai querer ouvir uma palestra minha, eu tenho certeza. E aí você apenas constata onde eu estou e o que é que eu estou fazendo aqui na Terra. Porque nós viemos aqui exatamente para deixar de ser isto. Aprender. Não vamos conseguir a perfeição nesta encarnação. Se alguém tem esse objetivo, desista. Porque veja, a perfeição está onde? Lá naquele mundo celeste. E aqui não tem progressão em salto. Nós vamos ter que passar por tudo isso. Você já imaginou quanta caminhada nós temos pela frente? Quantas encarnações, quantos milênios, quantas experiências. E eu vou falar uma coisa para vocês, talvez para aliviar. Está tudo bem. Está tudo certo. Então o que precisa mudar? Consciência. Consciência de quem eu sou, onde estou e para onde que eu quero ir. Dar-se conta que ainda é um espírito que está em construção. Tem uma passagem muito interessante do Evangelho, quando Jesus narra que no templo entrou um fariseu e um publicano. Os dois foram rezar. Vocês lembram dessa passagem? Muito curiosa. E é o próprio Jesus que conta. O publicano, o fariseu, que era tido como aquele homem zeloso, religioso, cumpridor das suas obrigações religiosas, orava em pé, em voz alta, dizendo: Senhor, graças a Deus que eu sou um homem que cumpre os meus deveres religiosos. Eu faço jejum, eu dou o dízimo, e eu não sou como este publicano, cobrador de impostos, que vive roubando as pessoas. E Jesus só olhando. Aí o publicano foi rezar. O publicano ficou lá no fundo da igreja. Ele nem levantava a cabeça. Quietinho, em voz alta. Disse: Senhor, perdoe-me. Perdoe-me pelos meus erros. E Jesus conclui: qual
Qual das duas orações foi acolhida por Deus? E Jesus diz: a do publicano. O publicano voltou para casa justificado. Por quê? Ele fez autoconhecimento. Pai, estou errando. Pai, estou pisando na bola. Me ajuda. Enquanto o fariseu, que se achava o religioso, o fora da igreja, o fora do templo, não há salvação, esse homem não estava justificado, porque ele não tinha consciência de si mesmo. Então, o convite da caridade é esse convite que a gente faz para fazer com que o nosso coração comece a trabalhar. Que a gente não fique só no mundo do ego, reagindo, lutando, pisando, mas que a gente comece a ter demonstrações de afeto. Porque caridade não é apenas, como bem sabemos, a esmola, o prato de comida, o agasalho. É tudo isso, mas é muito mais do que isso. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos venerandos guias: como é que Jesus vê o real sentido da palavra caridade? Olha a pergunta maravilhosa que Kardec faz. Ele quer saber não como os homens veem caridade, mas como Jesus vê caridade. E a resposta foi revolucionária, a meu ver. Eles disseram: para Jesus, caridade é bondade, é tolerância, é compreensão, é perdão das ofensas, é ser benigno em relação ao outro, é ser misericordioso, é ter compaixão, é compreender a imperfeição do outro, tanto quanto compreende a sua própria fragilidade, porque tem os pés na terra e vê que ainda é um espírito que está galgando os primeiros degraus da evolução e que dessa forma não pode se colocar, se sentir acima dos outros, porque na verdade aqueles que estão acima dos outros verdadeiramente nunca se colocam dessa forma. Vejamos Jesus, governador espiritual da terra, espírito mais perfeito que pisou o chão, lavou os pés dos seus discípulos, disse que veio para servir, nasce numa manjedoura, então, a partir desse movimento da caridade no seu sentido mais amplo, nós vamos vendo que caridade não é algo que tem dia e horário para ser praticado. Ah, hoje é o dia que eu vou no centro distribuir cesta básica. Tudo bem, é um dia maravilhoso. Mas e os demais dias? O que eu distribuo? Nas minhas relações, no meu ambiente no lar, com as pessoas que eu me encontro.
O que elas levam de mim? Uma cesta básica. Eu lembro que certa feita, eu estava indo a uma palestra, estava dirigindo no carro, uma companheira nossa, ali no meu lado, no passageiro. Parei no farol, veio um menino de rua, se aproximou de mim com um pacote de bala. Estava vendendo bala. Na verdade, eu não queria comprar bala. Aliás, na verdade, talvez eu nem queria que ele viesse ali bater no vidro do carro para importunar. Mas ele bateu. E eu peguei então uma moedinha e dei para ele. Tó. Para ele sair, né? Ele pegou 2 balinhas e disse para mim, tó. Ele deu a volta na frente do carro e foi falar com a minha amiga. Ô tia, a senhora quer bala? Ela falou assim, menino, eu não tenho dinheiro, mas eu queria dizer uma coisa para você. Você é muito lindo. E ele falou, jura, tia? Sou eu, um dos meninos mais lindos que eu vi na minha vida. Ele enfiou a mão naquele pacote de bala, que as balas caíam assim, sabe? E deu para minha amiga. E saiu feliz. Eu que dei uma moedinha, ganhei 2. E ainda dada de forma provavelmente, né, sem a vontade dele, o agrado dele. Mas para minha amiga que não deu dinheiro algum, quem praticou a caridade naquele momento? Foi ela. E ela deu o que eu poderia ter dado. Porque no fundo, gente, quando eu penso que Jesus falou para a gente amar os outros, não é isso? Eu concluo que Jesus está querendo dizer, ame os outros, porque os outros precisam ser amados. Ele quis dizer que nós somos seres basicamente afetivos, emocionais. E que da mesma forma que a gente precisa de alimento para manter o físico, nós precisamos de amor, de afeto, de atenção, de carinho, para manter a saúde do espírito, a saúde emocional. Nós temos necessidade de sermos queridos, de sermos amados, de sermos aceitos. De sermos notados. Não tem coisa pior, você chega num lugar, ninguém percebe que você está lá. Você chega em casa, já está 2 horas lá, ninguém notou que você chegou. Nem o cachorro mais abana o rabo. Conversei com uma menina que está num abrigo. Perguntei a ela,
Você gostaria de ter outra família? O pai faleceu e a mãe está sem condições de educá-la. E ela disse assim para mim: olha, eu gostaria de ir com minha mãe. Eu falei: por quê? Porque minha mãe dá carinho para mim. Mesmo que ela tenha que morar debaixo da ponte, eu quero estar com ela. Ela está no local que ela tem comida, tem bebida, tem uma cama, tem teto. Mas ela quer alguém que dê a ela carinho, que dê a ela atenção. E aí, quando falta isso na nossa vida, nós temos buracos na alma, nós temos feridas na alma. Todos nós aqui, provavelmente, somos crianças feridas. Nos sentimos muitas vezes rejeitados. Nos sentimos que não fomos queridos, bem aceitos. Nos sentimos que não fomos olhados como gostaríamos. E aí então desenvolvemos ego, orgulho, como uma forma de nos proteger dessa insegurança insuportável que é não se sentir amado. E aí a gente vê o terapeuta Jesus de Nazaré: amém. Cure as feridas do outro. Diga a ele. Mostre. Diga que ele é importante. E Jesus fez isso. Ele sai lá, além do quinto mundo, e vem aqui, na terra. E mais do que isso, não saiu da terra. Posso dizer que ele está aqui no céu. Está olhando para cada um de nós, sabe quem somos, o que estamos passando, mas fala exatamente, nos propõe essa cura ao levar amor, porque na medida em que a gente leva esse amor, automaticamente a gente já começa a sentir a cura pelo amor. A cura do estabelecimento de vínculos. O Dr. Jim Ornish, um eminente cardiologista americano, uma das maiores autoridades em cardiologia nos Estados Unidos, foi médico de muitos presidentes americanos, foi muito reconhecido pelas pesquisas que levou a respeito de nutrição, de dieta, de exercícios, de medicamentos. Ele escreveu um livro chamado Amor e Sobrevivência. Veja o título: Amor e Sobrevivência. E a tese dele, comprovada com seus pacientes e comprovada nele mesmo, foi que ele não encontrou maior remédio do que o poder curativo do amor e da intimidade. Ele prescrevia
aos seus pacientes dietas, exercícios, medicamentos, às vezes até cirurgias, mas ele percebeu que os clientes, os pacientes dele, que se estimulavam a esse exercício do amor, da caridade, da intimidade, do afeto, que cultivavam relacionamentos, que perdoavam, que tinham vínculos afetivos, que desenvolviam amigos, que desfaziam inimizades. Esses clientes, pacientes, muitas vezes se curavam, dispensando algumas vezes cirurgias, dispensando muitas vezes até remédios, porque passaram a viver com amor. E ele chega a uma conclusão que eu acho fantástica. Quando ele diz assim, que amar não é apenas uma necessidade emocional. Ele diz, amar é uma necessidade fisiológica. Olha que coisa, gente. O nosso corpo precisa amar. E amar é querer bem o outro. Como diz a música de Djavan, meu bem-querer é segredo, é sagrado, e está sacramentado no meu coração. Isto é fisiológico, isto cura, isso traz alegria à vida, ao contrário daqueles que muitas vezes nós, que estamos com o coração fechado, rancoroso, não fazemos amizades, não gostamos de relacionamento, não gostamos de pessoas, pessoas são chatas. Temos preconceitos, orgulhosos, com fulano eu não falo, com fulano eu não quero saber, fulano vai no encontro, eu não vou então, né? Ele vai passar o Natal, eu também não vou. Mas o que ele te fez? Ah, não me devolveu a Tupperware até hoje. Quanto tempo falta e que aqui falta? Eu não sei. Só me fala quanto tempo. A gente teria mais uns 10 minutinhos para perguntas. Tem 3 perguntinhas. Sei, mas então aqui já acabou. Tá bom. Acabei de ser informado que meu tempo acabou. Eu só gostaria de contar e finalizar com uma pequena história narrada pelo Espírito Irmão X. O apóstolo Pedro, quando já estava com seus 80 anos, foi preso e condenado à crucificação. Foi levado nas proximidades de Roma para que pudesse ser executado, crucificado. Conta-se até que no momento da crucificação, Pedro pediu para ser crucificado de ponta cabeça, porque ele não se achava digno de ser crucificado como Jesus foi. Mas, naqueles momentos que antecederam a ele ser colocado na cruz, ao ser chegado no local, centenas de pessoas, as quais ele havia curado, ajudado, consolado, esclarecido, ali choravam. Mas em se aproximando dos guardas,
o chefe daquela delegação começou a insultar Pedro, chamando de velho, chamando de bruxo, chamando de enganador, de mistificador, e que o fim dele era mais do que justo. Foi colocado na cruz, de ponta cabeça, os pregos ali, varando-lhe a carne. Todavia, um fato curioso, Pedro demorava a morrer. E o chefe, insatisfeito, irritado e nervoso, porque ele queria ir embora, e o velho Pedro não morria. E esse chefe se chamava Sertório Aniceto. Resolveu pegar uma pedra grande e abreviar a morte do Pedro. Jogou-lhe a pedra na cabeça, feriu com traumatismo que levou Pedro à morte iminente. Humberto de Campos relata que assim que Pedro se desprendeu, ele viu aproximar uma luz intensa, como se fosse um sol. A luz chegava, se aproximava, e bem de frente, Pedro percebeu que era Jesus. Ele se entrega aos braços do Mestre, que o pega no colo e o leva a regiões espirituais de grande elevação, onde Pedro ali permaneceu por alguns dias, talvez algumas semanas, até o momento em que Jesus se aproxima dele e diz: Pedro, você pode ficar aqui o tempo que quiser, mas eu preciso ir. Para onde vais, mestre? Eu vou para a terra. Enquanto alguém lá estiver sofrendo e chorando, eu não posso repousar, Pedro. Mas você pode ficar. E Pedro disse: não, Senhor. Se o Senhor vai, eu vou com o Senhor. E assim foram. E naquela noite, Jesus e Pedro se aproximaram das ruas de Jerusalém, de um cemitério onde muitas pessoas, muitos cristãos estavam ali orando. E Pedro pergunta a Jesus: quem são? Jesus disse: são nossos irmãos, cristãos. Estão celebrando o meu Natal, Pedro. Estão orando, estão lembrando de mim. Mas Pedro, sinto que alguém te chama. A mim, mestre? Sim, a você, Pedro. Alguém te chama. E Jesus aponta a um homem meio isolado daquele grupo dos cristãos, que carregava uma criança no colo, uma criança doente, prestes a morrer. Pedro, este pai te chama, aproxime-se. E Pedro então, naquele impulso, quando chega próximo àquele pai, aquela criança percebe que aquele pai nada mais era
do que Sertório Aniceto, o homem que o injuriou, o machucou, o agrediu, o desdenhou e jogou a pedra em sua cabeça, que provocou a própria morte. Sertório orava Pedro, para que Pedro curasse o filho. Pedro olhou, lembrou todas as mágoas, as dores, olhou para Jesus, e Jesus falou: Pedro, alguém te chama. Pedro, o amor te chama. E assim então Pedro, de joelhos, ora e intercede em favor daquela criança que estava suando em bicas por conta de uma febre. Alguns minutos depois, a febre cessa. A criança se cura. E Sertório, então, percebendo as melhoras visíveis do filho, agradece, convertido ao Cristo, pela cura e pelo amor que Pedro dedicou ao seu filho. Eu fiquei pensando, por que Jesus não curou aquela criança? Ele poderia fazer isso. Por que Jesus não cura o teu familiar difícil? Aquele teu colega do trabalho, que muitas vezes te prejudica? Por que não cura os teus desafios? Porque Ele simplesmente está chamando a cada um de nós e dizendo, como disse a Pedro, naquela noite de Natal: alguém te chama. O amor te chama. A caridade te chama. Escutemos essa voz, assim como Pedro escutou. Estendamos a nossa mão de auxílio, de amor, de afeto, de entendimento, de compreensão, de atenção, de olhar, de ouvir, para que através de nós, Jesus possa trazer o céu às nossas próprias vidas. Quando eu morrer, eu acho que eu vou para o céu. E quando eu chegar lá, eu não vou estranhar, porque ter passado esses momentos com vocês, já foi experimentar um pedacinho do próprio céu. Um beijo no coração.